essa experiência aqui na estrada de Jericó transformou a vida desse homem, chamado Bartimeu. Transformou a vida dele. Mas olhando essa passagem que a gente acabou de ler aqui, nós observamos que ele tomou algumas atitudes que se transformaram em um grande milagre. Para que ele recebesse o milagre, ele teve que tomar algumas atitudes. E então, no entanto, a gente precisa entender uma coisa. A atitude, ela parte do nosso coração. A atitude, ela parte do nosso coração. Mas o milagre parte do coração de Deus. Amém? Então é a primeira coisa que a gente precisa entender. A atitude parte de nós, do nosso coração. Assim como ele teve a atitude quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar lá, para ele ali já mudou tudo. Já mudou tudo. O que ele estava pensando na hora, quando ele ouviu falar de Jesus, já gerou algo dentro dele. Ele falou, não posso ficar parado, não posso ficar do mesmo jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. Então a atitude é dele, é minha, é sua. Mas o milagre que ele recebeu partiu de Jesus, partiu do coração de Jesus. Então, para transformar atitudes em milagres, o que fazer? O que a gente precisa fazer para transformar atitudes em milagres? Agarre as oportunidades que Deus te dá. Irmãos, escuta. Agarre as oportunidades que Deus te dá. Existem oportunidades na minha vida e na vida de cada um de nós aqui que são únicas. E a gente não pode perder. Porque se você perder, depois não tem jeito mais. Isso não é, eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo e afirmando que existem oportunidades que são únicas. Depois não dá mais. Depois não tem jeito mais. Então, no versículo 46, está escrito assim, né? Depois que foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado. Aí no versículo 47 fala assim, ó, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, já tinha. A fé ele já tinha. Ele já tinha ouvido. Deus vai preparar essa oportunidade que esse homem precisava para receber o milagre dele. E Jesus passa lá. E ele diz, o que diz o texto? E ouvindo dizer, meu Pai, quando ele ouve dizer que Jesus vai passar, eu imagino, sabe, o coração desse homem, porque fé ele já tinha. Ele falou, eu não posso perder essa oportunidade, de maneira nenhuma. Eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Ele vai passar. Se ele vai passar, eu tenho fé. Ele já curou muito, eu vou ser curado também. É assim que funciona. Ele já curou muito, eu vou ser curado também. Eu não vou perder essa oportunidade, não. E muitos ainda queriam ali, né? Porque o texto, quando a gente continua o texto ali no versículo 48, fala, e muitos o repreendiam para que se calasse. E quanto mais falava para ele se calar, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, glória a Deus, aleluia. É assim, meu irmão. Por quê? Por que que o cidadão toma essa atitude? Por que que ele age dessa forma? Porque ele sabe em quem ele crê. Ele sabe que Jesus é capaz de fazer aquilo que o coração dele deseja. Ele sabe que está de acordo com a vontade de Deus. É a fé que ele tem. E ele não vai perder. Misericórdia, irmão.
Agora, ó, escuta isso. Jesus estava indo para Jerusalém, ia passar por Jericó. De Jericó para Jerusalém são aproximadamente 25 quilômetros. De Jericó a Jerusalém, aproximadamente 25 quilômetros. Mas escuta isso, ó. Jesus estava indo para Jerusalém. Ele caminhava em direção ao Calvário. Era a festa da Páscoa. E naquela mesma semana, Jesus seria preso, julgado, condenado e pregado na cruz. Nessa ocasião aqui, era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Bartimeu sabia disso? Não, ele não sabia disso. Era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Essa aqui, era a última oportunidade de Bartimeu, e ele não desperdiçou. Então, meus amados, é perigoso desperdiçar uma oportunidade, até porque nós não sabemos se a oportunidade de agora será a última de nossas vidas. Ele teve atitude, ele teve fé, ele perseverou, aproveitou a oportunidade e recebeu o milagre. O versículo 48 que eu falei, ó. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele não sabia que seria a última vez que Jesus estava passando ali, ele não sabia. Mas independente disso, ele tinha no coração dele que se ele visse Jesus onde quer que fosse, ele não perderia a oportunidade de chegar diante de Jesus e abrir o coração para Jesus para receber o milagre, porque ele tinha certeza que se Jesus passasse, ele receberia o milagre. Porque ele tinha fé para isso. E quando ele ouve dizer que Jesus estava passando ali, aí pronto, o homem tomou uma atitude, e em cima da atitude que ele tomou, ele perseverou. Irmãos, meu Deus, sempre que a gente toma alguma atitude em prol do reino de Deus, em prol das coisas de Deus, infelizmente, sempre terão pessoas que vão tentar ser um empecilho para você não conseguir o seu objetivo. Infelizmente, em toda a história, sempre existiu pessoas com o coração voltados para as coisas de Deus. Felizmente, sempre existiu pessoas desse tipo, mas infelizmente, os Sambalates da vida, os Tobias da vida, os Amonitas da vida, os Moabitas da vida, também sempre existiram. Aí entra aquilo que eu sempre digo, porque não tem que falar uma vez, 2, 3, 4, 10, porque tem gente que escuta 1000 vezes e não grava no coração. Oh, meu Pai do céu. Mas enquanto a gente tiver fôlego para falar, a gente tem que falar. Porque tem gente que guarda. Tem gente que entra no ouvido e sai no outro, mas tem gente que guarda no coração. As duas ferramentas que não pode faltar na vida do crente é a fé, que ele tinha e muito, glória a Deus por isso, e a perseverança. Porque é onde a sua fé para, a perseverança fala: não, vamos continuar. Pode ser que não aconteceu aqui, mas vai acontecer lá. Eles estão tentando te parar aqui, te brecar, mas continua que Deus tem, vai acontecer. Então é as duas ferramentas que não pode faltar. É a fé e a perseverança, tem que andar junto. O exemplo, existem várias citações lindas de perseverança na Bíblia. Isso aí é indiscutível. Mas uma das mais bonitas que eu vejo é em Josué capítulo 14, com relação a Caleb. Quando Caleb chega diante de Josué, eles tiveram lá aquele problemão lá em Números capítulo 13,
que o povo desfaleceu lá, né, os 10 espias desfaleceram o coração do povo lá com relação à ordem que Deus deu, manda espiar a terra. E Moisés manda o povo espiar a terra lá, e depois os 10 espias vêm com aquele relatório desfavorável e desfalece o coração da congregação. Mas Josué e Caleb continuam firmes no propósito ali, e o povo queria apedrejar Josué e Caleb, mas, meu irmão, se você tem fé ali na palavra do Senhor, Deus cuida de você até no último instante. A Bíblia diz ali, que eles queriam apedrejar Josué e Caleb, mas está escrito na palavra do Senhor que a glória do Senhor desceu no arraial, aleluia. Não mexe com quem crê na palavra do Senhor, não mexe com quem está aqui. Se você não tem fé, amém, um dia você vai ter. Que Deus faça que você tenha, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não mexa com aquele que tem fé e acredita e deposita a sua confiança na palavra do Senhor, porque até nos 45 minutos e 15 segundos do segundo tempo, Deus estará trabalhando por ele. Então esse homem creu, meu irmão, recebeu o milagre. Mas Caleb lá em Josué 14, Caleb lá vai narrar: Senhor Josué, você lembra naquela época que nós estávamos lá? Moisés estava lá e ele prometeu a terra para mim, você lembra? Caleb vai falar para Josué assim, 45 anos se passaram. 45 anos se passaram. E hoje eu estou com a mesma força, estou com o mesmo vigor. O cidadão, 45 anos se passaram e o cidadão não perdeu a visão da promessa de Deus na vida dele. Por quê, meu irmão? Coração cheio de Deus. Coração cheio de Deus. Cumpriu tudo o que Deus falou. 45 anos se passaram. Você lembra, Josué? O que Moisés falou lá atrás? Lembro perfeitamente, meu amigo. Nós estávamos juntos, eu lembro sim. Falou, pois é, ele prometeu essa terra para mim. E eu hoje tenho 85 anos, Josué. É o Caleb falando para Josué. Eu hoje tenho 85 anos. Mas eu estou com a mesma força. Eu estou com o mesmo vigor. E esse povo que está aí, eu vou arrancar esse povo tudo daqui, porque é promessa de Deus que essa terra é minha. Perseverança, meu irmão, não pode faltar. Porque nem tudo acontecerá no meu tempo e no seu tempo. Por isso que só fé não basta. Tem que perseverar crendo que no momento certo o negócio vai acontecer. Atitude, fé, perseverou, aproveitou a oportunidade e recebeu o milagre. Decisões que mudam a história. Jesus parando disse que o chamassem, chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele lançando de si sua capa levantou, foi ter com Jesus, e Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A atitude que esse homem teve, a atitude que ele teve, foi uma atitude tão agradável aos olhos de Jesus, tão agradável ao coração de Jesus, que fez com que Jesus parasse e mandasse chamar ele. Chama ele, chama ele. Isso não é uma fé qualquer, não é possível. O homem está clamando, está me chamando, ele está crendo, ele está tendo fé, eu estou sentindo Jesus, eu estou parafraseando o texto ali, tá? Jesus falando assim, eu estou sentindo que ele tem fé, porque fé a gente vê, tá? A fé é visível, tá bom? Ela é abstrata, mas ela é visível, você consegue enxergar. E eu vejo Jesus falando, ele tem fé, traz ele, porque eu estou vendo que ele está perseverando. Tem gente tentando fazer com que ele pare, mas ele não para. E é desses que eu preciso. Traz ele lá, que eu vou curar ele hoje. E amanhã quem vai fazer a diferença é ele. Amanhã, onde é que ele estiver, quem vai fazer a diferença é ele. Glória a Deus. Meu irmão, tenha fé, persevere. O ano está findando.
Talvez o seu propósito não se cumpriu nesse ano. E aí, qual que é o problema? Vai parar? Vai desistir? Vai parar? Vai desistir? Ah, Senhor, tadinho de mim, o Senhor não fez o que eu pedi. Para com isso. O tempo é dele. Não é meu, não é seu. O tempo é dele, é ele que sabe o tempo certo de te abençoar. Sabia que tem bênção que eu estou pedindo para mim, que você está pedindo para você, que se Deus te der agora, em vez de te ajudar, vai atrapalhar a sua vida? Sabia disso? Eu estou falando por mim, mas se servir para você, pega aí. Em vez de me ajudar, vai me atrapalhar. Então é ele que sabe o que é bom para mim no tempo certo, no tempo dele, o meu milagre vai chegar. Essa é a minha fé. No tempo dele, o meu milagre vai chegar. E se você estiver aqui, você vai ver que eu vou contar para você e vou testemunhar para você que chegou e aconteceu. Mas tem que ter fé e perseverar, Clara. Vai firme que o negócio acontece. Pode acreditar. Sabe por quê? Porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Olha uma outra situação aqui. Vamos voltar aqui, 1 Samuel 17. Olha aqui. Aleluia. Meu Deus, tenha fé, meu irmão. Persevera, não desanima, não. Meu pai, quem é que não passa por problemas, dificuldades? Quem é que não passa? Tanta gente ficando para trás aí por causa disso. Sabe por quê? Porque desperdiça oportunidades, olhando aquilo que perdeu. Olha o que perdeu e não olha o que está ali esperando ele ali, ó. Está ali na cara dele ali a oportunidade para ele ali, ó. Não aconteceu isso, sei que também não vai, pronto, desanima, para no meio do caminho. Quantos? Faz um retrospecto aí para você ver. Quantos que ficaram? Por causa de quê? Um dos motivos, porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Aí eu te pergunto, quando que é que as coisas com Deus têm que acontecer no tempo que eu quero? Quem é o Senhor? Quem é o soberano? Quem é o eu sou? Sou eu? Para. Perdoa aí, tá? Para com isso. Escuta essa. 1 Samuel 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente aí 3 metros, dependendo de quanto que você colocar o côvado aí, de 45 a 55 centímetros. Mas não vou aumentar pelo estudo bíblico, não. Mais ou menos 3 metros de altura. Versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Isso aí dá aproximadamente 60 quilos, tá bom? 60 quilos. Tinha a couraça do cidadão. Versículo 6, trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. Então, só a haste da lança dele tinha por volta de 7 quilos. Tá? 7 quilos, só a haste. Maravilha. E parou, versículo 8, e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós aí um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 23. Versículo 23 agora. O Davi chegou lá. Versículo 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu.
Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí presta atenção no que está acontecendo nesse texto aqui, ó. O exército de Israel via o perigo, que é o gigante. Davi viu uma oportunidade e tomou uma atitude. No versículo 26 fala assim, ó: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Agora presta atenção, ó, uma observação, ó. Em cima da atitude que Davi vai tomar, além de lutar com o gigante, ele terá outras lutas, ele terá oposições. Aí eu volto atrás um pouquinho aí, alguns minutos aí, naquilo que eu falei dos sambalates da vida aí. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Está um exército inteiro olhando um gigante. Um exército inteiro, todo o exército de Israel está olhando um gigante. E está com medo do gigante. O texto não deixa dúvida. Eles estão com medo do gigante. Estão temendo o gigante. Estão com medo do gigante. Todo o exército olhando para o gigante, falando: nossa, olha o tamanho daquele cidadão, não tem cabimento. Eu nunca vi desse jeito. Na nossa geração não dá. 3 metros? Nunca. Tem jeito. Como é que luta com um homem desse? Coraça dele tem 60 quilos. A haste, 6 quilos só. Como é que faz? Guerreiro. Olha o tamanho do pé do cara. Deve ser uns 56, 60, sei lá. Tem cabimento. Cada passo que ele dá é um poeirão que levanta. Não tem jeito de lutar com um cidadão desse. Não tem cabimento. Todo o exército de Israel olhando para o gigante e falando isso. Misericórdia, irmão. Aí escuta. Escuta. Aqui está todo o exército de Israel. Aqui, ó, representado aqui, ó. Todo o exército de Israel. E aqui, pegar o menorzinho. E aqui só tem um menino, um rapazinho novinho, mas que tem fé no Senhor. Aqui está todo Israel, olhando para o gigante com medo do gigante. Aqui tem um menino que está olhando para o mesmo gigante que todo Israel está olhando. A única diferença é que aqui eles estão todos com medo do gigante, porque perderam o foco da visão do Senhor. E aqui tem um menino que está enxergando uma oportunidade. Ele está olhando para o mesmo gigante e está olhando uma oportunidade. Que farão aquele homem que vencer esse gigante? E quais são as palavras desse menino? Por causa da fé que ele deposita no Senhor. Quem, pois, é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia, glória a Deus. É a fé que faz a diferença, meu irmão. O cidadão está cheio de Deus. O cidadão está cheio de Deus. Era só falar para ele, vai que ele ia. Mas não é. Aí eu volto atrás. Sabe o que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer, olha aqui para você ver. Olha aqui para você ver. Olha no versículo 28. Ó, porque ele fala aqui no finalzinho do 26, ele cita isso que eu falei para vocês. Quem é esse incircunciso filisteu? Esse homem que nem serve nosso Deus, não é circuncidado,
Quem que ele pensa que ele é para afrontar o nosso Deus, o exército nosso? Quem que ele pensa? Aí no versículo 28, aqui, ó. E ouvindo Eliabe. Quem era Eliabe? Era o irmão dele mais velho, primogênito. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi. E ele disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Está vendo? Primeira oposição que ele vai ter da própria família. Irmão dele que está lá, o irmão dele que está aqui na guerra, junto com o exército, que era para ser um dos que era para se dispor a lutar com o gigante, está com medo do gigante, e ainda chega para o rapaz e fala assim: você é um presunçoso, o que você está fazendo aqui, rapaz? Você veio aqui para zombar de nós? Você veio aqui para você tirar onda com a nossa cara aqui, zombar de nós? O que você está fazendo aqui? E Davi fala para ele: o que eu fiz agora? Não fiz nada, não é motivo para isso. Eu não estou falando aqui, o que eu estou falando aqui não tem pauta, não é motivo. Não tem ninguém aí para lutar com ele lá, eu luto. Para mim não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É o primeiro obstáculo que ele vai ter, mas que ele não vai deixar se abater por causa disso. A fé de Davi não vai se abater pelas palavras negativas de um irmão mais velho, um primogênito, que tinha força na palavra, mas não tinha o coração que Davi tinha voltado para Deus. Davi não vai deixar se abalar por causa das palavras do seu irmão, de forma nenhuma. Não vai deixar. Por quê? Porque, irmãos, quando a gente sabe em quem a gente crê, quando você realmente experimenta daquilo que Deus é capaz de fazer, conforme eu disse ali, ó, nem que for nos 45 e 50 do segundo tempo, quem já experimentou disso, parece que não vai mais, Senhor, acabou o tempo, não dá, pum, acontece o milagre, mas é no tempo dele, do jeito dele. Então quem experimenta isso, meu irmão, da parte de Deus, nunca mais ele é o mesmo. Nunca mais, não tem jeito, não dá. Não tem como. Não tem jeito de voltar atrás, Severino. Não tem condições. Quando a gente é menino, espiritualmente falando, a gente nasceu de novo. Aí a gente pede cedo. O milagre acontece de tarde. É assim que funciona. À medida que você persevera, você vai crescendo. Você pede cedo, já não vai acontecer de tarde. Vai levar uma semana, 10 dias para acontecer. Mas vai acontecer, se você perseverar com a sua fé no seu coração. À medida que você vai crescendo espiritualmente, Deus vai enxergando dentro do seu coração que a sua fé ainda está nele, você vai pedir hoje. Aí sabe quando que ele vai fazer? Quando ele quiser. Porque ele sabe que você está preparado espiritualmente para entender que as coisas acontecem no tempo dele, da forma dele, da maneira dele, porque a boa, perfeita, agradável, a boa, perfeita vontade, a boa, perfeita, agradável vontade é dele. Então vai acontecer no tempo dele. E ele quer o melhor para mim, ele quer o melhor para nós. Então é no tempo dele que vai acontecer. E quando ele enxerga isso, está tudo tranquilo. Mas é no tempo dele, é do jeito dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É no tempo dele. Espera, meu irmão, espera, minha irmã. Eu estou falando para mim também. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Tem que pegar essa ansiedade e pôr diante do Senhor. Mas como é que é difícil? A gente põe, tira, põe, tira, põe, tira. Aprende a largar lá esse negócio. Aprende a largar lá. O primeiro que vai se opor é o irmão. Aí depois, o que vai acontecer depois? Já não bastasse o irmão, o que vai acontecer? Olha o que ele vai fazer. Ele não vai desistir, não. Ele não vai desistir, não. Vai
dar argui com o irmão dele aqui, e como se, ó irmão, ó, fica para lá, fica para lá. Aí, olha o que vai acontecer. Ó, versículo 32, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Ó, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Aí, olha o que ele vai ouvir do rei, ó. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Pelo amor de Deus, meu irmão. O irmão dele, pá, negativo. Dá uma paulada nele, para desanimar o cidadão, para tirar a fé dele. Quando ele vai falar com o rei, ele fala para o rei, não desfaleça o coração de ninguém. Ninguém quer ir, aqui ninguém vai. Ninguém vai, ninguém quer ir, ninguém tem coragem de enfrentar ele, ninguém. Alguém tem coragem? Levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Ninguém. Pois é, rei, mas eu vou lutar contra ele. Não desfalece o coração de ninguém, não. Eu vou lutar contra esse gigante. O que o rei vai falar para ele, gente? Você? Menino? Tipo assim, quando você nasceu, ele já era homem de guerra, já. Ele já lutava, já. Quando você nasceu, ele já batalhava as batalhas dos filisteus. Agora você vai lutar contra esse rapaz, que jeito? Aí, meus queridos, aí Davi vai ser um cidadão que tem hora que você tem que ser ousado. Porque para falar com o rei, igual Davi falou, tem que ter um pouco de ousadia. Porque quando o rei fala isso para Davi, eu vou parafrasear o texto de novo. Vou ler não, vou parafrasear. É como se Davi chegasse para o rei e falasse, quando o rei fala para ele, irmão, você é menino, você não consegue, você não dá conta, ele é grande, é gigante, ele é metro, desde pequenininho que ele luta. Davi não vai ficar, sabe, não vai ficar ali com aquele pensamento negativo a respeito daquilo que o rei falou. Não. Davi vai ser ousado para chegar para o rei e falar para o rei assim, olha aqui, rei, o senhor está falando isso de mim, porque o senhor não conhece a minha história. O senhor não conhece a minha história, isso é ousadia. Isso é ousadia. Isso mostra que ele tem tanta fé que ele não quer, ele não quer pegar aquilo de negativo que as pessoas estão passando para ele e colocar no coração dele. Não, ele quer passar o que está dentro dele para os outros. Ele não quer se desfalecer com a falta de fé dos outros. Não, ele quer fortalecer os outros com a fé que ele tem dentro dele. E ele chega para o rei e fala, rei, o senhor não sabe quem eu sou. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Viu? E cuido lá em secreto, não tem câmera de vídeo, não tem nada lá, não tem ninguém sondando eu não. É só o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso, que fica olhando por mim lá e guardando eu com as ovelhas. E quando chega o urso lá, o urso pega a ovelha do meu pai, o senhor não tem noção. Eu vou lá, eu tiro a ovelha da boca dele. E o Deus de Israel cuida de mim, e não come nada das ovelhas do pai lá, não falta nada. E o leão? Não falei para o senhor do leão ainda. Quando o leão chega e pega a ovelha do meu pai lá, ó, pau no leão, e eu tomo a ovelha do leão e ele não come não. Aí ele fala assim, assim como o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele também me livrará da mão desse gigante. Irmãos, hora nenhuma o cidadão pega o eu, o egocentrismo, o eu sou, não. A todo momento ele coloca Deus em primeiro lugar. É Deus que está fazendo, rei. É Deus que faz. É Deus que me livrou do leão. É Deus que me livrou do urso. Ele vai me livrar desse gigante. Aí o que acontece? Ao invés dele se desfalecer com a falta de fé do rei, do irmão e dos outros, ele vai passar a fé que ele tem para os outros, tanto que a resposta do rei para ele é o seguinte, esse menino não dá.
Com esse menino não tem jeito. Vai, meu filho, vai que o Senhor é contigo. Ele não vai ser, ele não vai se desfalecer com aquilo que ele ouve. Não vai se desfalecer com aquilo. Ele vai fortalecer os outros com aquilo que está dentro dele, que é a fé no Senhor. Aí o rei permite que ele vá. O rei permite que ele vá lutar. E a gente vê, né, que ele não desiste de forma nenhuma. Ele não desiste, ele se sobrepõe sobre as oposições do seu irmão, do rei. Ele se sobrepõe. Aí ele vai contar, né, a história dele, igual eu estou falando aqui. E ele vai sair vitorioso, porque no versículo 45 está escrito assim. No versículo 45 está escrito assim, ó. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti, irmão, escuta isso. A gente não pode só ler e deixar o negócio passar batido, entrar no ouvido e sair no outro. É por isso que Deus fala para Josué, não vai ler só não, Josué, medita na minha palavra. Medita. Vai ver a diferença de ler e meditar, tem uma diferença muito grande. Olha o que esse cidadão vai falar. Olha o que ele vai falar, ó. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é eu, Davi, não é eu. Eu vou lutar com você, gigante, miserável, incircunciso, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Viu? É Ele que vai estar comigo. Você está olhando para mim, está zombando de mim, está me chamando de cachorro, de cãozinho e tudo, mas você vai ver. Espera que a sua hora vai chegar, gigante, incircunciso. Porque não sou eu, é o Senhor. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo, olha a certeza. Você quer certeza, você quer fé. Fé é a certeza. Você quer certeza, ó. Hoje mesmo, o Senhor, mais uma vez, ó. O Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirarei a sua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 3 citações: Senhor, Senhor e Deus em Israel. Não é Davi, Davi, Davi. Não, é Senhor, Senhor e Deus em Israel. É o nome do Senhor que vai ser glorificado na vida dele. Aí lá no versículo 48. Aleluia. Olha o versículo 48, ó. E sucedeu que, levantando o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Olha aqui, ó. Sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi. Vamos fazer observação aqui. Faz observação comigo aqui, Milton. O cidadão tem 3 metros de altura, 56 ao sapato dele. Aquele poeirão, ele correndo, ó, correndo. Imagina, aquele pé de pato, aquele poeirão levantando. Quando ele tem essa atitude, sabe o que ele pensa? Eu acho que ele pensa empaticamente, entrando no texto ali. Eu vou mostrar para esse menino, eu vou mostrar para esse abusadinho, vou mostrar para ele. E ele sai correndo com aquele sapatão parecendo pé de pato, aquele poeirão levantando, achando que vai intimidar Davi. Aí, achando que vai intimidar o rapazinho, ele sai correndo de lá para cá, e o Davizinho sai correndo daqui para lá também. Não intimida não, meu irmão. Cidadão que está cheio de Deus não sente intimidado, não. Pode vir, gigante, vem do jeito que você quiser. Porque não sou eu, já falei aqui para você, gigante. Eu já te avisei, gigante. Não sou eu, é o Senhor, o Deus de Israel. Eu já avisei você está correndo em cima de mim à toa. Porque do jeito, na velocidade que você vier, é a velocidade que você vai cair. É assim que funciona. É desse jeito. Tem gigante que cai rápido.
Tem gigante que demora mais um pouquinho, mas no caso desse aqui foi rapidinho. No caso desse foi rapidinho. Oh, meu pai. Ó, levantou o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se, e Davi, né, e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Sucedeu, levantando o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Glória a Deus, aleluia. Foi uma só pedrada direcionada pelo Espírito Santo que pegou na testa, e ele não caiu de costa, ele caiu de cara no chão para mostrar que é Deus que peleja por Davi, meu irmão, que é Deus que está no controle da situação. Porque na velocidade da pedrada podia pegar na testa, e ele com aquele peso dele cair de costas. Falei, não, você não vai cair de costas, você vai cair com a cara no pó. Você vai cair com a cara no pó para né, todos verem que é o Deus de Israel que está na batalha. É o Deus de Israel que está com Davi. Então, irmãos, a mesma oportunidade que Israel está tendo para derrubar o gigante, a mesma oportunidade é a oportunidade que Davi está vendo. Só que eles temeram, ficaram com medo, foram derrotados. Perderam quando existe esse sentimento aqui, dentro de mim, dentro de você, da gente olhar para uma determinada situação e temer, ficar com medo. Nós já perdemos 50% da batalha antes de começar a batalha. Antes de começar, você já perdeu 50% por causa do medo, por causa do receio, por causa da insegurança. Já perdeu. Agora ali, em nenhum momento teve sentimento de medo, nem de cisma, nem de nada. Quem que esse cidadão pensa que ele é? Quem que ele pensa que ele é? E ele ainda vai vencer as oposições que poderiam ter deixado ele desfalecido na fé. Ele vai vencer as oposições e vai lutar com o gigante, e Deus vai honrar aquela fé, e ele vai vencer o gigante. Eu que não posso me perder. Glória a Deus. Vamos lá, Marcos capítulo 5, mais um exemplo aqui, ó. Marcos capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Exemplos de fé, meu irmão. A gente precisa ver, guardar no coração, ouvir, guardar no coração, porque às vezes a gente se desfalece por muito pouco. Por muito pouco. Olha a mulher do fluxo de sangue, em Marcos 25, 25. Capítulo 5, versículo 25. É uma também que, olha lá, ó, certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior, gastou todo o seu dinheiro com médicos e não adiantou nada, ficou pior. Aí no versículo 27, olha lá, ó, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou na sua vestimenta. Por quê? Porque ela dizia assim, ó, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Olha para você ver essa mulher. Essa mulher, ela está lá. De repente, ela vê uma oportunidade. Em cima dessa oportunidade que Jesus vai passar lá, ela vai tomar uma atitude e vai receber o milagre. Está vendo que é a mesma situação do Bartimeu? Mesma situação do cego? Ela vê uma oportunidade, a fé ela já tem, e uma fé também que admirável, né? Porque ela fala assim, se eu tão somente tocar nas suas vestes. Olha a fé dessa mulher. Lembra do centurião de Cafarnaum? Lembra do centurião? Do centurião lá?
não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas uma só palavra do Senhor aqui, e o meu servo será sarado lá. Ah, meu irmão, misericórdia, uma fé dessa chama a atenção do Senhor, chamou a atenção tanto do centurião que Jesus falou assim: nem mesmo em Israel eu vi uma fé desse jeito. Mas essa mulher é a mesma situação. Jesus vai passar, a fé no coração ela já tem, e ela fala: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei sarada. Se ela só pensasse e não agisse, pastor, não ia acontecer nada, meu irmão. Só pensar e não fazer não acontece nada. Você tem que pensar, agir com fé e correr, ter uma atitude de fé, correr atrás, fazer sua parte, porque olha aqui, o mar quem vai abrir é o Senhor, mas o atravessar a caminhada, você não vai não, para você ver se vai aparecer alguém para te levar de cavalinho, não vai não, meu irmão, você não caminha não, você vê, o impossível é o Deus que faz, irmãos. Deus para lá, quando Josué está lutando lá, Josué está lá na batalha, a lua para num lugar, o sol para no outro, para quê? Por que Deus faz isso? Por causa da oração de um homem, Deus faz esse milagre, por causa da oração de Josué, Deus para o planeta, porque antigamente, hoje em dia já mudou muito aí esse negócio de astrologia, essas coisas, mas a gente sabe que a Terra tem um movimento de rotação e um movimento de translação, Tem um movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno dela mesma, que dura 24 horas aí, Nem é 24 horas. E tem o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz, em torno dela mesma e em torno do Sol. Então, quando diz que a lua parou em tal lugar e o sol parou em tal lugar, na verdade, quem parou foi o planeta. Deus fez a Terra parar. Foi a Terra que parou, porque a lua não tem movimento próprio, e o sol também não tem. Hoje eles dizem que tem, mas aí já é outra coisa que andaram fazendo experiência. E eu não vou entrar por esse lado, não, até porque eu não sou bom em astrofísica, astrônomo, nada disso. Mas Deus fez a Terra parar, irmão, para que o exército de Israel vencesse. Pela fé. Aí essa mulher, quando ela viu essa oportunidade, e ela tinha, se eu tão somente tocar nele, eu serei curada, eu serei sarada. E do jeito que ela tinha no coração, aconteceu. Ela sarou, ela curou, ela recebeu a bênção, mas ela teve uma atitude de fé. Guarda isso, atitude. A atitude gera milagre. Atitude. Agora, escuta só mais essa. Tomou uma atitude e recebeu um milagre. Agora escuta isso aqui, porque essa vai ser o contrário, para fazer com que eu e cada um de nós reflita que atitudes que se transformam em milagres, decisões que mudam histórias. Mas escuta essa. 2 Samuel capítulo 13. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 10. Capítulo 13, do versículo 10 ao 15. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. Acha aí, 13. Vamos ler do versículo 10 até o versículo
até o versículo 15. Está escrito assim, ó: então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Agora, versículo 20. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Versículo 22. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal e nem bem, porque Absalão aborrecia. Ele fez loucura, mas quem nunca mais foi o mesmo foi Absalão. O que eu quero dizer com isso aqui, dentro desse texto aqui, ó? Tenha cuidado com as decisões que você toma, porque as atitudes que você toma, dependendo da atitude que você toma, dependendo das decisões que você toma, não só você sofre as consequências, mas você faz gerar nas outras pessoas consequências por causa das decisões que você tomou. Toma muito cuidado com isso, porque aqui, esse cidadão aqui, a gente conhece muito bem essa história. Aminon era meio irmão de Tamar, Absalão era irmão de Tamar de pai e mãe. O Aminon fez essa besteira com a irmã, seduziu a irmã, praticou aqui, né, um incesto aqui, digamos assim, com a irmã. E o Absalão, quem foi mexido com aquilo para o resto por um determinado tempo aí de anos, foi o Absalão. Quem sofreu com isso foi o Absalão. E ele guardou aquilo no coração por 2 anos, até ele conseguir matar o Aminon. Então, meus amados, atitudes geram milagres. Decisões que nós tomamos, aquela falta de esperança que eles tentam gerar dentro de nós, dentro de projetos que nós temos, em cima daquilo que nós já ouvimos da parte do Senhor, mas que a gente acha que está demorando, que não vai acontecer. Realmente vão chegar pessoas que vão tentar desfalecer a gente, falar realmente está demorando, não vai acontecer mesmo não, mas que nós tenhamos fé suficiente para falar assim e reagir assim. Olha aqui, ó, se não aconteceu até agora, é porque o Senhor não quis, ainda não chegou o tempo dele. Quando o tempo dele chegar, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Quando Deus tiver de fazer na minha vida, quando Ele tiver de fazer na sua vida, seja lá o que for, meu irmão, espera, no tempo dele, o milagre vai acontecer, aleluia, glória a Deus.
não importa a circunstância, faz igual o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não haja mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, não importa a situação, parece que eu não estou vendo nada, não importa, eu me exultarei no Senhor, alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia, glória a Deus. Espera o tempo de Deus na sua vida, não desfaleça, persevere crendo que o milagre vai chegar, em nome de Jesus, amém, meu irmão? Deixa um pouco para a próxima, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, maravilha. Vamos ficar em pé, meus amados. Deus abençoe aí você, sua casa, sua família, neste final de mês, final de ano. Perseverança, fé, confiança no Senhor. Sigamos em frente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Senhor, colocamos diante de Ti cada irmão, cada irmã, cada família aqui, Senhor, aqueles que estão conosco ali, ouvindo a Tua palavra, que o Senhor continue fazendo uma obra nos corações. A Tua palavra é viva, eficaz, ela produz aquilo que lhe apraz, opera o milagre na vida do irmão, a fé, a perseverança, faz a obra, Senhor, nesses corações, ajuda, Espírito Santo, cada um de nós, segura em nossas mãos, que avancemos, pela fé no Teu nome, confiando, crendo que o milagre o Senhor faz, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Uma noite abençoada para os irmãos, um final de ano glorioso aí, cheio da presença de Deus, possamos estar juntos aí, nesses dias, glorificando, agradecendo ao Senhor, nos preparando para 2023, debaixo da bênção, do poder do Espírito. Deus te guarde, Deus te proteja, minha irmã, meu irmão, tua casa, tua família. Não desista, persevere, tome atitude de fé, siga em frente. Deus é contigo, Deus é conosco. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam...